Tema de hoje, luto, episódio 2. Vocês acham que nesse momento que a gente não está conseguindo parar para fazer esse rito, né? A gente não. Isso prejudica o espírito que está desencarnando? O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que. Vamos pensar assim, né? A pessoa desencarnou, ela não deixa de ser a mesma pessoa, né? Ela estava ali, ela tem aquele aspecto cultural de quando ela estava viva. Então, acredito eu, primeiro, a gente tem que colocar algumas coisas aqui no plano, né? É, a pessoa se deu ciência, ela tem ciência que ela desencarnou. Se ela tem ciência que ela desencarnou, provavelmente ela vai esperar todo o ritual. Mas acredito que não seja a grande maioria das pessoas que vão ter esse tipo de ciência. Porque, de acordo com o que eu acredito, para você ter esse tipo de ciência, não é só questão de um despertar de consciência, mas também tem todo questões de merecimento, tem questões de entendimento, de compreensão e tudo mais, né, que vai fazer com que você possa entender a situação e aí tem a própria questão do desapego da própria pessoa, né, em relação a toda a situação que ela vive. Então, acho que na grande maioria das vezes que a gente sabe, né, por conta aí, mandar uma carimbada linda, a gente está no mundo de prova e expiação, é, a gente sai daqui perturbado, né, tem uma perturbação que nós somos submetidos ou nos submetemos para o processo de desencarne. Então, acho que depende muito, né? Não dá para a gente generalizar. Tem gente que vai sofrer muito, tem gente que vai sofrer pouco, tem gente que não vai sentir, tem gente que vai sentir muito. São situações e situações. Mas, no geral, né? Vamos colocar num plano aí. No geral, se a gente desencarna, a gente entra num estado de perturbação, teoricamente não vai fazer diferença nenhuma. A gente ter todo esse processo acontecendo ou não ter. Aliás, muitas vezes, e é por isso que eu não gosto de generalizar, a pessoa ela é dada a oportunidade dela acompanhar todo o processo de velório e tudo mais, e isso faz mais mal do que bem, né? Porque nesse exato momento as pessoas, tá todo mundo ali, nem todo mundo ali está sentindo da mesma forma, né? Tem gente que está ali dizendo, poxa, era uma pessoa importante que se foi, mas ao mesmo tempo tem gente dizendo, ainda bem que foi, e todo mundo falando, era um santo, né? Porque depois que morre, todo mundo vira santo, né? Já vai direto para o nome para canonização. Então, tem N situações. Eu particularmente não gosto de generalizar. Pode acontecer de tudo. Acredito que mais aconteça por conta da perturbação pós-desencarne é que a pessoa o espírito não sinta muito. Mas é tudo questão de vibração também, né? Pode ser que ele não esteja consciente, mas a vibração que está emanando, por exemplo, né, estamos falando num desencarne numa situação bastante específica. Se a gente mudar para uma outra situação, vamos supor alguém que provocou um acidente grave, por exemplo, né? Vai ter muito mais gente mandando vibrações negativas do que mandando vibrações positivas, né? Então aí entra todo um trabalho do plano espiritual. A gente sabe que nada é por acaso, tudo tem propósito, mas nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, independente de nós sermos espíritas, sermos evangélicos, sermos a crença que nós tivemos, ainda somos seres humanos e estamos suscetíveis a todos os sentimentos ligados ao próprio ser, né? Eu acho que depende mesmo da evolução do espírito, como que ele vive,
né? Porque a gente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, o que nós vamos carregar? Né? Se a gente se apega muito ao que as pessoas falam, ao que as pessoas sentem, aos assédios, a gente vai sentir realmente esses assédios, né? Tanto os bons como ruins, porque a gente já dá em vida atenção a isso. Se a gente já se apega mais à espiritualidade, sabe que ela está ali, que a gente vai ter um apoio, e a gente se prepara para a vida espiritual, que a gente já morreu várias vezes, né, gente? Se a gente for pensar, nós já desencarnamos uma porção de vezes. Essa perturbação, ela vai existir, sim, né? Só que ela tem um período. Então, quanto mais a gente conseguir viver tranquilamente, eu acho que a nossa morte, a morte do espírito, ela está muito relacionada com como que ele viveu, né? Com as pessoas o que ele carrega durante a vida, né? Então, se ele também é muito apegado à família, ele vai sentir muita saudade também. Eu posso falar porque eu quase morri, né? Eu estava lá com 1% de vida. E eu fiquei muito tempo assim, afastada de todo mundo, vivendo mais para lá do que para cá. Eu vivia, tinha uma hora que eu falava assim, será que eu morri? Ninguém quer falar? Né? Então, mas eu sentia muito apoio, muita tranquilidade. Eu sentia assim, muita coisa. Eu não tinha medo de quem que ia ficar minhas filhas. Eu tinha uma segurança muito grande que se eu fosse, elas iam estar bem amparadas, sabe? É aquela certeza, aquele medo que a gente tem, mas a certeza de que as coisas iam continuar andando bem. Então, acho que o espírito carrega isso. Se você vê os seus bens, se você vê que tudo pode ser levado tranquilamente, e voltando para o meu pai falou assim: vocês já estão todos adultos, agora eu posso me separar. Então, ali ele desabafou que o que segurou, o que estava segurando o casamento dele eram os filhos. E aí, quando ele viu que a gente já estava, cada um vivendo a sua vida, né, que cada um ia seguir tranquilamente, ele se separou. Então, acho que o espírito, a gente tem esse cuidado de passar para as pessoas que a gente ama confiança, de que mesmo a gente ausente, tudo vai andar bem. Eu acho que é honrar, né? Honrar a memória das pessoas, a gente mostrando para ela que a gente está bem. Aí o espírito vai se sentir mais tranquilo. Agora, se a gente se apega demais, ou acha que a nossa vida, tá? Que a outra pessoa é responsável pela minha vida. Então, assim, ai, meus filhos é tudo na minha vida. Olha a responsabilidade que a gente joga em cima deles. Ah, meus pais é tudo na minha vida. Ai, meu amor é tudo na minha vida. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. O espírito sofre muito, porque ele vai se ver sozinho. E esse período de pandemia, ele está fazendo com que a gente se transforme. O Sidney falou isso da transformação, da dor. A dor é um processo de transformação e a perda também, a gente precisa saber lidar com a perda. E cada um vai sentir de um jeito. E às vezes a gente lá querendo consolar, ficar em cima, ajudar, a gente está deixando a pessoa, está desviando a atenção da pessoa para que ela sinta o que ela precisa sentir. Né? Então, cada um tem um jeito de sentir. A pessoa sabe quem está do lado dela, ela sabe com quem pode contar. Então, quando ela precisar, ela vai atrás daquela pessoa. Eu lembro que depois que eu fiquei doente, que eu voltei para casa, tiveram pessoas que não vieram me ver. E pessoas muito, muito, muito ligadas a mim. E aí falaram assim, cadê sua amiga? Tá vendo? E eu não me preocupei, gente, com isso. Eu falei assim, eu sei, eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa me ama. E não é porque ela não veio me ver, que ela não está aqui, é porque ela deixou de gostar de mim, não é? É porque ela não consegue me ver desse jeito. E aí, depois que eu melhorei, que estava bem, a pessoa veio e falou exatamente isso. Porque a gente sente a vibração da pessoa. Às vezes a pessoa está ali do teu lado, mas ela não está presente. Ela gostaria de estar ausente, né? Ela quer fugir dali, ela não consegue lidar com aquilo. A minha mãe, por exemplo, não conseguia viver com o pescoço aberto.
E aí eu ficava falando, minha mãe não é minha mãe não cuida de mim. Não, eu respeitava, ela não consegue, pronto. A minha filha Malu tinha 9 anos, ela já ajudava, já ficava do lado. Então ela já consegue. Eu já sou uma pessoa que se eu ver alguém doente, eu fico doente junto. Várias vezes eu fui levar minhas filhas para fazer alguma cirurgia, ou até para tirar sangue. As enfermeiras socorrem as crianças e socorrem eu, porque eu caio. E eu vou para superar isso, mas eu não consigo. Aí depois que eu fiquei doente, né, eu também tive que tirar traque, eu cuidar, limpar, ver, né? Aí eu já comecei a ficar um pouquinho mais forte com relação a isso, mas assim, tem um tempo, cada um de nós temos um tempo. E a dor do luto é igual. Tem gente que não liga de não enterrar, né? Igual a Cláudia falou, de não ir no velório, né? As minhas filhas eram pequenininhas, eu falo para ela, né, do espírito. Então, eu falei, você quer ir lá ver o tio? Não, mamãe, porque ele não tá lá. É só o corpo. Então, ela já entende que... Ela falou assim, ele está em outro lugar, né? Eu falo, tá, ele está em outro lugar. Então, eu não vou ficar indo lá. Então, a gente não fica indo no cemitério, não fica cultuando o corpo, porque eu já não acostumei elas desse jeito. Já a minha mãe, desde que meu irmão morreu, toda semana ela vai no cemitério levar flor. Faz 7 anos. E ela toda semana vai lá. Só que para ela é importante. Eu não posso chegar e falar assim, ah, mãe, por que você fica indo lá? Você sabe que ele não está lá? Mas eu não posso falar isso. Eu tenho que respeitar a dor dela, o tempo dela. E aí, nesse período de pandemia, ela teve que ficar um tempão sem ir lá por causa do Covid, né? E a gente percebe que para ela foi muito sofrido ela não poder ir lá. Então, a gente ficou mais próximo dela, a gente tenta ficar... Mas, assim, não substitui, nada substitui a perda. Só a pessoa mesmo que vai ter aquele momento, né? Agora, antes eu falava assim, eu quero ser cremada. Quando eu desencarnar, eu quero ser cremada. Chegou num ponto que eu falo, não quero nem saber como que vai ser. Porque a partir do momento que eu estou pensando nisso, eu já estou apegada. Já é um apego. O jeito que eu vou morrer, as pessoas que vão estar lá, o cemitério que eu vou ficar, se eu vou ser cremada ou não, isso já é um apego do espírito. Então, eu acho que esse período é para a gente desapegar. A Cláudia falou uma coisa importante, se despedir. A gente que tem família, a gente se despede quando a gente sai de casa? A gente não sabe se a gente vai sair da rua e a gente vai desencarnar. A gente está falando da pandemia, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Eu fui assim, ó, do minuto para o outro, quando eu vivi, eu já estava lá. Você não pensa, não é algo planejado. Então, assim, todo dia a gente se despede da pessoa com carinho, com amor, a gente olha para a pessoa como se fosse a última vez. A gente não faz isso. Depois que eu voltei, eu comecei a rever uma porção de coisas que antes eu vivia no automático. Eu não faço mais nada no automático, gente. Tomar um copo d'água, fazer um xixi, tomar banho, nada para mim é automático. Me vestir, bater palma, sabe? Tanta coisa que a gente não dá atenção, que aí você começa a perceber que é diário aquilo, que o que a gente precisa realmente cuidar é do dia a dia, momento a momento, porque o desencarne pode ser qualquer hora. É uma certeza que a gente tem, é a morte, né? Mas saber viver, saber sentir cada momento, ouvir a voz das pessoas, sentir o cheiro da pessoa. As partes dos 5 sentidos são muito importantes para a gente. Né? Você ouvir, você ver, você falar, você tocar. Tudo isso é muito importante para a gente. Então, quando a pessoa sai da casa da pessoa, não é só o físico, é o cheiro da pessoa, é o magnetismo dela. Você sente aquilo por muito tempo, né? É igual a gente que é mãe. A gente olha uma foto, às vezes vem até o cheirinho do bebê, não vem? A gente ouve uma música, parece que a gente volta no tempo. Sim. É a mesma coisa. Agora, se a gente conseguir sublimar tudo isso, quando a gente partir, ou quando alguém da nossa família partir, é o que a gente vai carregar. E é o que eles vão sentir lá. Né? Porque eu não desencarnei, mas eu fiquei um período ali.
eu sentia tudo que as pessoas pensavam que elas sentiam ao meu respeito, era muito interessante, assim. E até hoje chega alguém perto de mim, eu sinto, né? Às vezes eu consigo até ler o pensamento da pessoa, a vibração da pessoa. Eu fiquei com, é como se abrisse um campo, assim, eu fiquei com o campo aberto. Então, é bem legal, só que a minha responsabilidade não é ficar olhando o que o outro faz, o que o outro sente, o que o outro pensa. É o que eu carrego também. Então, a minha responsabilidade, o que eu vou levar quando eu vou na casa da minha avó? De mim. O que eu vou levar quando eu vou levar minha filha para ter transporte escolar? Ou dentro da escola? Então, a nossa responsabilidade, o que a gente está carregando? Porque é isso que vai ficar. E o espírito, ele sente muito a vibração. É a vibração e o que a pessoa está sentindo. Porque ele já está desapegado de uma porção de coisas materiais. Então, ele começa a sentir essa parte fluídica mesmo, que é muito importante a gente pensar nisso. Né? O que eu estou carregando? E a Cláudia, do pai dela. Vai lá, pensa nele lá, né? Já vem. Mas, assim, aquele momento para ele, como que era importante? O que ele sentia? O que vocês sentiam vendo ele ali, né? É isso que ele vai sentir. Porque saudade a gente vai sentir eternamente. A dor, a gente vai sentir. Quando vai ter festa de aniversário, você vai sentir. Quando sua filha for casar, você vai falar, meu pai podia estar aqui. Se fica doente também, podia estar aqui lhe dando força. Então, assim, só que a pessoa do lado de lá, ela vai poder ajudar de outra forma, porque ela não morreu. Então, ela vai falar assim, eu estou aqui, eu estou vendo sua filha casar, eu estou vendo, estou ajudando com a espiritualidade na cura. Então, eles continuam trabalhando do lado de lá. E é isso que o espiritismo é consolador. A gente saber que a gente sente a falta do físico, mas ter essa esperança de que do lado de lá eles continuam sendo pai, continuam sendo irmão, continuam sendo o que eles eram para nós aqui, né? Então a gente tem que trabalhar muito e o que nós vamos deixar para eles, qual vai ser a nossa herança, né? Exatamente. Sidney, quer complementar? Não, eu vou. É porque aí é complementar mesmo, né? Porque depois dessa. Depois dá uma surra de. Pois é, dessa generosidade da Carla aqui com o tema, então a gente complementa, assim, fala assim. Não, eu ia sugerir um outro lado do luto. Não me perguntem, não é necessário explicar aqui como que eu sei essas coisas, tá? Mas juridicamente, o velório tem uma razão de existir, o enterro, como a gente brinca, fazer 7 palmos abaixo do chão, também tem uma razão de existir. E todos esses rituais que você citou aí, eles são herança da Igreja Católica, principalmente. Ocorre que nem todo mundo é católico. Então, por exemplo, o velório, né? Eu entendo a necessidade do velório e outra coisa da área médica, por exemplo. Dependendo no Brasil, né? Dependendo do jeito que você morre, você precisa de assinatura de um médico, dependendo do jeito que você vai enterrar, você precisa de 2. De repente, dependendo do local que a pessoa morreu, mesmo que seja em condições naturais, você não pode mexer no corpo antes que a polícia pericial apareça para comprovar aquilo. Então tem uma série de ritos assim que alguns deles são heranças religiosas, outras são heranças jurídicas, mas que são necessárias para que todo mundo entenda. Outra coisa que, obviamente, a gente está... Olha que incrível, eu acho bonito isso, por incrível que pareça. A necessidade de você ter o corpo para declarar a morte, ela é uma necessidade jurídica, mas é uma necessidade emocional também. Então, normalmente, quando você não tem o corpo, não é declarada a morte de uma pessoa. É impossível fazer isso juridicamente. O governo nenhum aceita, o cartório não aceita. Outra coisa também é a parte cartorial.
quando uma pessoa, do mesmo jeito que existe o livro de nascimento, quando você morre, pelo menos no Brasil, o registro volta para o cartório onde você nasceu e lá é feito o registro da sua morte. Então, essas histórias de filho que perdeu o pai, do filho que se perdeu na vida, sabe? E que as pessoas muitas vezes passam anos procurando, porque aquilo para ela é uma dor, ela tem condições, mesmo que seja em outro país, mesmo que seja em outra cidade, ela tem condições de achar. Talvez não tenha condições financeiras, de locomoção, etc. e tal, mas documentalmente ela tem a condição de achar. E aí tem essa parte do luto e do velório. Por exemplo, particularmente eu acho o velório desnecessário, porque é um tempo de sofrimento familiar e aquilo, né? Chega aquela tiazinha que já está de idade, aí ela fica vivenciando aquilo e passa a noite em claro, uma pessoa que não tem condições nem de andar e fica lá passando a noite em claro. Eu acho tudo isso uma bobagem, mas é necessário para que a gente entenda que aquela falta existe. Então, sabe aquilo que você contava que existia? Então, isso não existe mais. Então, tem uma série de sinais e símbolos e rituais que, particularmente, eu acho dispensável, mas que são necessários para cair a ficha, né? Eu me lembro que quando meu pai estava doente já há bastante tempo, né? 44 dias ele ficou na UTI, então foi um período bastante. A gente ia para o hospital quase todo dia, né? Aquela coisa toda. Mas para mim, o momento assim que mais foi difícil para mim foi a hora que eu tive que escolher uma coroa de flor para o meu pai. Escolher qual ia ser o caixão, sabe? Assim, eu acho que isso foi o momento que realmente falou, né? Era como se você pensasse assim, meu Deus, se eu escolher uma coisa que meu pai nunca ligou para isso, mas que talvez não fosse, você fica pensando, será que a pessoa ia gostar do que você escolheu? Será que você escolher a roupa que a pessoa vai ser enterrada, porque eu já tive que fazer isso também, é uma coisa que vai agradar a pessoa, sabe assim? Então, para mim, um dos momentos mais dolorosos, que eu acho que o luto foi mais pesado para mim, pode ser uma coisa, eu acho até por ser uma coisa simbólica mesmo, né? A coroa é aquela coisa que, né, o caixão e tudo mais, e aquilo para mim foi muito difícil, mas hoje eu vejo que passar por tudo isso me fez mais forte, me fez mais, né? E eu acho que não importa a gente se a gente vai ou não gostar de estar no velório, vai ou não gostar de estar no enterro, vai ou não querer fazer isso ou não com você. Eu acho que tudo vai da tua intencionalidade e daquilo que da relação que você tinha ali, né? Então, o ritual, se o ritual é uma coisa que vai te ajudar nessa elaboração, beleza, passe por esse ritual. E hoje, eu penso que uma das coisas que é mais difícil é que a sociedade, porque antigamente, isso era um ponto que eu queria falar um pouquinho, né? Que antigamente era permitido que as pessoas expressassem a dor, né? Era permitido a pessoa desmaiar, chorar, gritar. Hoje, se a pessoa tem uma reação muito exagerada, a gente já tem um julgamento, e ela não é uma pessoa, nossa, que desequilibrada, nossa, olha lá, não tá. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente, eu já deixo você falar, Cid, ao mesmo tempo que a gente tem empatia, porque a gente sabe que a pessoa está sofrendo, a gente julga, nossa, mas que exagero, ou então fica olhando lá aquela pessoa, olha, aquela pessoa lá, ó, nem ia na casa da pessoa e agora tá aqui chorando, né? E não rola umas coisas assim? Fala, Sidney. Não, eu sou desses aí que acho tudo muito exagerado, né? Porque
É isso, como eu falei anteriormente, a vontade de sentar do lado da pessoa e falar assim, ó, fulano, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Mas é isso, você não está na pele dela, né? Então, não chego nesse nível de julgamento de dizer, nem amiga era e tá lá, nem gostava e tá lá fingindo. Não é isso. O que eu penso é, nossa, essa pessoa ainda não aprendeu que não é importante isso, né? Então eu olho com um certo pesar no coração, assim, de como que não tenho como explicar, mas se eu tivesse eu diria, né? Porque eu sou desses que julgo a reação exagerada. Então, e aí, essa é a questão, né? A gente está. O que tem a. Acho que um pouco disso tudo tem a ver com a crença, tá? Então, um pouco não, tudo tem a ver com a crença, né? Vocês acabaram de dizer aí dessas questões, que se a pessoa sabe que vai ter né? Eu gostei muito quando a Carla disse se preparar para a morte em vida, né? É isso, a gente precisa se preparar para esse momento em vida, né? E aí, assim, porque culturalmente o luto não é uma coisa só. No Ocidente é uma coisa, no Oriente é outra coisa. Então, eu estava olhando, né, que todos, independente do Oriente ou do Ocidente, existem esses rituais de passagem, né? Então, tantos orientais que têm essa visão de uma passagem, muitos comemoram, né? Eles acreditam que é uma separação momentânea, eles vestem branco, eles não vestem preto, né? Então, eles têm uma visão bastante diferente. Então, eles colocam oferendas, né? Muitas eles honram a ancestralidade, né? Eles retomam isso. Então, é bem interessante como isso é visto nas diferentes religiões, né? Nas grandes religiões. Então, por exemplo, para os judeus, tem uma necessidade, é um rito para eles, se resguardar por 7 dias em reflexões sem cortar o cabelo, trabalhar, não deve trabalhar, né? Ou comer carne e beber bebida alcoólica. Então, eles têm, não sei dizer se são todos os judeus, porque a gente sabe que tem linhas, né, dentro do próprio judaísmo, mas existe uma linha ali que é um pouco mais ortodoxa que diz isso. Então, ele diz que esse é o momento de você refletir e de você honrar aquilo que você viveu com essa pessoa, né? Então, é bem interessante. Para o Islã, por exemplo, a morte tem que ser tratada com dignidade. Olha que forte isso, né? E aceitação, que é o decreto de Deus. Então, a gente tem que ter dignidade, aceitar, e não é permitido chorar. Né? Então, assim, é bem interessante esse olhar, porque se você está chorando, significa que você não está aceitando aquilo que Deus colocou, e você tem que ter dignidade nessa hora. É a vontade de Deus, então se resigna e fique íntegro, né? Então, veja, são muitas coisas. O budismo, ele traz que por 49 dias, são feitas várias cerimônias e rezas, tá? Para fazer isso, né? Porque o que eles... Isso não é bem para a pessoa no budismo, é para a própria pessoa que tenha elaborar a sua perda. Então, esses rituais, eles não são destinados para quem desencarnou, para quem morreu, mas para quem está aqui, né? Porque é ele que vai viver esse momento. Como eles acreditam que a gente volta à poeira cósmica, eles têm um termo lá, então é só um retorno, né? Então, e a gente, dentro do espiritismo, a gente também tem uma visão bem específica da vida após a morte, né? Então, vocês falaram um pouquinho sobre essa questão, né? E eu queria que a gente aprofundasse
só um pouquinho isso. A gente vê que tem outras religiões que lidam de uma forma diferente ou de uma forma parecida. O Sidney falou da herança católica, exatamente isso, né? Essa questão histórica é uma questão católica, que a gente tem muito forte isso, né? E como o espiritismo trata o luto, agora não é a morte da pessoa, o desencarne da pessoa, porque a gente sabe que independente do que a pessoa passar, o quanto tempo, ela vai ter apoio, ela vai ter esse amparo. Então, como que o espiritismo vê esse luto, Alexandre? O espiritismo, ele diz que você tem cada um segundo a sua preparação, cada um segundo o seu adiantamento, né? O que assim, não que eu acredito, mas o que me incomoda é que dentro do espiritismo a gente estuda que a vida que nós temos aqui não é a vida real, uma passagem, a nossa verdadeira pátria está do outro lado. Então não adianta a gente se é, se penalizar por conta das perdas que nós temos durante a nossa vida, porque tudo é momentâneo. Então a gente ficar muito ligado com as coisas daqui é um, um prejuízo para a gente, né? Então tem toda uma questão, mas o que me incomoda de verdade é os espíritas pensarem que o espírita não tem direito de ter luto. Ele não tem, o espírita não tem esse direito. Por quê? Porque a gente sabe que essa daqui é uma passagem, que tem vida após a morte, que as pessoas na verdade não morreram, que estão lá. Mas, gente, vamos resgatar ali o conceito que foi colocado no começo, né, que a Cláudia leu ali, do Freud. Perdemos. É um momento de desapego. É algo que a gente estava acostumado, que a gente via todo dia, que a gente sentia, tocava. A Carla colocou muito bem, né? A gente cheirava, a gente só tocava, a gente sentia, a gente via. E agora não vê mais. Né? Então fala assim, a gente sabe, né? De acordo com a nossa crença, para nós espíritas, nós sabemos que a vida a verdadeira vida é do outro lado, não é essa daqui. Aqui nós estamos passando um, alguns anos na nossa escola, né? Nós estamos dentro de uma sala de aula aqui, tentando aprender e dar um melhor da gente para a gente poder ir para o próximo ano, né? E quando a gente volta para lá, a gente está voltando para casa e aí vamos ficar um tempo lá na nossa casa e depois a gente vem para cá para o próximo ano. Esperamos que não sejamos repetentes e ter que fazer o mesmo ano de novo, ou até, né, fazendo uma alegoria aí, e acabar mudando de escola, né? Indo para um outro planeta aí, que a gente acaba não desejando. Mas é um absurdo o espírita achar que os próprios espíritas não têm direito ao luto. Né? Tem um caso famoso aí de um amigo nosso, né, que perdeu a esposa e tentou manter todo a vida continua a vida funcionando como ela deveria estar, né? E se segurou no máximo, ou seja, represou aquilo que estava sentindo. E represa, gente, se não tiver um ponto de escapatória, ela rompe, né? E rompeu. E a pessoa entrou, né, no processo de luto, mas aí eu acho que até foi, assim, acabou sendo um pouco pior, porque foi no momento já depois e tudo mais. E o pior de tudo isso não é nem a pessoa ter entrado no luto, porque ela tem todo o direito de entrar. Foi o julgamento que foi feito, né? Todo mundo julgou, falou: nossa, como pode, né? Um espírita entrar nesse mar de luto, sabendo tudo que sabe, né? Tendo todo o conhecimento que tem, como pode ter feito isso? Somos seres humanos, estamos na mesma situação que todos os outros, independente de ser adiantado ou não ser adiantado, somos seres humanos. Temos o direito sim ao luto, precisamos fazer o luto, precisamos passar por isso para que a gente possa continuar. Aí até eu achei interessante que a forma que a Carla colocou, né, que
a gente não se despede todo dia das pessoas, porque no final do dia a gente não sabe se a pessoa volta para casa, né? A gente está contando com isso. Acho que todo esse processo, esse ritual, é justamente a busca desse momento, né? A gente não se despediu. A gente quer ter uma forma de se despedir. Uma pessoa, hoje, por exemplo, foi para o hospital de Covid. A gente está contando que, né? Na melhor das hipóteses, a gente sempre vai partir para a melhor das hipóteses, que ela vai lá se tratar e daqui a pouco ela está aqui de volta no nosso convívio. Só que não é assim que funciona. E aí, eu acho que o que dói mais é justamente o fato das pessoas não terem esse momento, mesmo sabendo que é só o corpo, que o espírito não está ali, não ter um momento de dizer tchau, né? É simbólico, né? Fisicamente, eu tenho que estar próximo, como eu sempre estive. Quando a gente vai sair para uma viagem, a gente não se despede, fala, oh, não se despede para não voltar nunca mais, né? Vai comprar cigarro. Mas a gente vai comprar pão no domingo, não volta mais. Mas a gente se despede por quê? Porque temporariamente a gente estará longe do convívio. Então, óbvio que se acontecer alguma coisa vai doer tanto por conta disso e tudo mais, né? Mas quando a gente não tem nem essa oportunidade, né, de estar na frente da pessoa, mesmo que seja o corpo ali inanimado, já o espírito já foi embora, a gente está ali do lado, e aí explorando todos os sentidos que a Carla colocou, né, vendo, sentindo, né, e poder falar tchau, dói muito, né?